Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. E não se esqueça de curtir este vídeo e também de compartilhar para divulgar a palavra de Deus para outros irmãos. Além disso, o mais importante de todos, eu quero ler um comentário seu, escreva a sua opinião, escreva se você gostou, se você não gostou, de onde você é, quem é você, porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? Segue também nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram, vai ser um prazer ter você comigo lá. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vem em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Ao exemplo de Jesus, embora ele não esteja mandando jejuar, suas palavras revelam que ele esperava de nós esta prática. Ele nos instruiu até quanto à motivação correta que deveríamos ter ao jejuar. E quando ele disse que o Pai recompensaria esta atitude correta do jejum, ele nos mostra que esta prática, ela traz resultados. O jejum pode ser uma prática totalmente vazia, se não for feito da maneira correta. Isso aconteceu nos tempos do Antigo Testamento, quando o povo começou a reclamar e se perguntar a respeito do efeito do jejum. Isaías 58, a partir do versículo 3, diz assim: o povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? E continua com a resposta do Senhor: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejumam assim, eu vou ouvir as suas orações? Perceba como Deus está querendo dizer que de nada adianta um sacrifício se a sua atitude não estiver correta quanto ao que é o verdadeiro evangelho. Para Deus, a maior importância está sempre relacionado a como vivemos com os nossos irmãos ao nosso redor, como temos empatia pelo próximo. Isaías 58, versículo 7. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. O jejum não muda a Deus. Ele será sempre o mesmo, antes, durante e depois do seu jejum. Jejuar muda você. Vai ajudar a você a se manter mais aberto ao Espírito de Deus. Fazer com que você rompa as barreiras e limitações que a sua carne, os seus desejos, os seus vícios, as suas idolatrias, que muitas vezes nós nem percebemos, impedem com que nós estejamos ouvindo a verdadeira voz de Deus e muitas vezes impedindo o agir do mundo espiritual, porque a nossa carne fala mais alto. O jejum deixará o nosso espírito mais atento. O que acontece no mundo espiritual e invisível quando você jejua e quando você ora é a mesma coisa da história de Moisés e os amalequitas. Moisés e os filhos de Israel estavam lutando contra os amalequitas e Deus disse para que ele subisse a montanha e levantasse as mãos em direção ao céu. Êxodo 17, versículo 11. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços,
eram os amalequitas que venciam. Perceba como, enquanto ele tinha uma postura elevada em direção ao céu, em um ato de obediência ao que Deus havia lhe mandado fazer, um comando físico, não apenas espiritual. Ele não ficava apenas pensando que os braços estavam levantados. Ele realmente levantava aqueles braços fisicamente. Essa postura fazia com que ele tivesse uma obediência física. Ele ia contra a vontade dele. Aquilo doía. A palavra continua dizendo que quando os braços cansavam, Arão ajudava a segurar os seus braços, colocando bastões. E ele sentava, mas continuava com os braços erguidos. Enquanto ele continuava com esta obediência física, ele estava ganhando uma batalha no mundo espiritual, por causa da sua obediência. Obediência física traz uma liberação espiritual. Os anjos foram liberados para a batalha, enquanto ele erguia as suas mãos fisicamente. E se as suas mãos começassem a baixar, os anjos davam com retirada e o inimigo começava a derrotá-los. Hebreus 1, versículo 14. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Então, enquanto Moisés continuava esta batalha com as mãos erguidas, os anjos continuavam trabalhando em seu favor nesta batalha, simplesmente porque Deus havia ordenado desta forma. 1 Timóteo 2, versículo 8, quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem, eles levantem as mãos, sem ódio e sem brigas. É muito importante não questionarmos quando Deus nos leva a fazer algo, quando o Espírito Santo está nos guiando para uma atitude, mesmo que seja física. Quando ele diz, levante as mãos, ele diz, não fique aí brigando e reclamando, dizendo que você não precisa fazer isso. Afinal de contas, na minha cabeça, Deus já me conhece, já sabe como eu penso. Muitas vezes Deus vai pedir alguma atitude física sua, de demonstração, simplesmente porque Deus é Deus e é Ele quem manda a maneira como devemos orar, clamar, nos consagrar, estarmos diante de uma causa que consideramos que precisa de um milagre, precisa de uma intervenção realmente muito forte, divina, onde apenas um milagre pode resolver a situação. Muitos de nós falamos para nós mesmos, não preciso levantar as mãos, não preciso bater pau, não preciso me ajoelhar, não preciso abaixar a cabeça, só preciso fechar os olhos e estou falando com Cristo. Muitas vezes isso pode realmente fazer sentido, mas em algumas outras vezes, talvez o Espírito Santo esteja direcionando você a uma obediência física, e isso pode se estender ao jejum físico. Mas se você contar para sua esposa ou seu esposo, eu te amo, apenas por dentro, e nunca demonstrar para fora, ele vai questionar você. E Deus diz, algumas vezes eu demando do meu povo um ato físico de obediência, antes que eu solte uma recompensa espiritual. Naamã, quando descobriu que tinha lepra e pediu ao Senhor que o curasse, o Senhor disse para que ele lavasse 7 vezes no Rio Jordão o seu corpo, mergulhasse e voltasse. E assim a carne dele seria totalmente restaurada e ele ficaria limpo. A palavra diz lá em 2 Reis 5:11 que ele ficou zangado e disse, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora, muito bravo. Então, os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram, se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então, Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Perceba como o mergulhar 7 vezes tem a ver com o ato físico de obediência.
E enquanto ele fazia isso, o mundo espiritual se movimentava. Deus estava trabalhando em favor dele, simplesmente porque ele tinha aceitado obedecer o comando que Eliseu, profeta de Deus, tinha dado a ele, vindo do Senhor, este comando. Ali, nesses 7 mergulhos, provavelmente ele quis desistir no 5º mergulho, mas os amigos ali ao redor dele estavam falando, continue. Para mim isso passa a mensagem de que enquanto ele fazia o ato de obediência, Deus estava trabalhando no seu interior, na sua humildade. Deus estava fazendo com que ele tivesse morrendo a sua carne, para que ele pudesse viver a experiência espiritual. E muitas vezes estamos tão mergulhados no sistema do mundo que não conseguimos espaço para que o Espírito Santo esteja reinando sobre a nossa vida. E nos sentimos às vezes paralisados no mover de Deus. E o jejum, o levantar dos braços, o mergulho na água é um ato físico de obediência e em resposta haverá um retorno espiritual, uma resposta de Deus. Quem você acha que está mais protegido em um campo de batalha? Um soldado ou um general 5 estrelas que tem mais de 5 soldados ao seu redor protegendo? Na verdade, quanto maior o nível de autoridade, maior a proteção necessária. Quanto mais Deus dá a você, quanto mais Deus confia a você atribuições maiores, mais você precisa de proteção, pois você enfrentará batalhas muito maiores espirituais. Assim como Elias, quando o seu servo saiu e disse, ai meu Deus, os assírios estão nos cercando, o que vamos fazer, profeta Elias? E ele disse, apenas relaxe. O Senhor abriu os olhos deles e quando ele olhou para fora e olhou novamente, ele viu carruagens e cavalos de fogo, cercados. Então, a batalha foi vencida não por eles, mas por este exército que Deus havia enviado. Pois ele tinha um chamado muito grande e Deus estava com ele. Quanto maior o chamado, mais Deus enviará proteção. Mas para isso você precisa de mais obediência, de mais discernimento, para entender o que Deus está te mandando fazer. E tenha certeza, se Deus está te direcionando para algo, Ele irá com você, Ele colocará os anjos ao seu redor, Ele fará com que você vença esta batalha. E em muitas ocasiões, o jejum pode te aproximar da vontade de Deus, pode fazer com que você esteja mais suscetível a ouvir a voz de Deus. E também para que você esteja curando em você impedimentos para que você receba do mundo espiritual mais e mais. Daniel 10, versículo 2 em diante. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Versículo 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim em resposta a elas. Perceba como, enquanto Daniel não comia algo agradável, como ele disse, ele estava se abstendo da sua vontade carnal, física. Ele estava em obediência física. E quando o anjo vem a ele, ele consegue entender que naquele momento o mundo espiritual estava batalhando em favor dele, enquanto ele tinha uma postura obediente a Deus. Perceba como o amor de Deus é 100% completo, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não há nada que você possa fazer que o faça te amar mais ou menos. Ele é fiel, Ele não muda, embora você mude. Nós não merecemos este amor. Seu amor é pleno, é gratuito. Não há nada que possamos dar em troca a Ele que se compare a este amor. Mas há uma diferença entre o amor de Deus e o favor de Deus. O favor é diferente, porque ele é inicialmente dado a nós como um presente.
E o seu aumento em nossas vidas depende da nossa administração daquilo que fazemos para ganhar este favor. O amor é absolutamente completo e gratuito. É perfeito e pleno, mas o favor é preciso de sacrifício, santidade, obediência, reverência a tudo aquilo que Deus está mandando você fazer. E quando você sente no teu espírito que você precisa de um jejum, é porque Deus está te direcionando para isso. E você precisa ouvir a voz de Deus. Pode ser super difícil para muitos, assim como para mim. Mas talvez aí, na sua e na minha maior dificuldade, esteja o ponto onde Deus conseguiria aumentar o relacionamento dele conosco e fazer-nos estarmos mais próximos dele. A história de Daniel aqui descrita tem a ver com o favor de Deus sobre a vida dele. Daniel 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Houve uma batalha entre o arcanjo Miguel e o príncipe da Pérsia, para impedir com que este anjo chegasse até Daniel com esta mensagem relacionada a tempos futuros. Não era nem para tempos da época dele. E hoje nós temos a oportunidade de abrir o livro de Daniel e saber sobre coisas futuras, que estão mais próximas hoje do que na época de Daniel. Tudo graças a um jejum, tudo graças a uma obediência física de Daniel para receber este anjo, para receber esse contato presente ali com Deus, em obediência e em santidade. Em Mateus 17, quando os discípulos perguntam para Jesus por que eles não podiam expulsar aquele demônio do menino, Jesus dá duas razões a eles: incredulidade e que eles eram uma geração perversa. Então ele estava dizendo aos próprios discípulos que seguiam e que estavam sempre com ele, que por causa da incredulidade eles tinham se desconectado da fé, que eles poderiam retirar aquele demônio daquele menino. Eles se desligaram da palavra. E quando ele chama de geração perversa, ele está dizendo geração que está mais ligado às coisas do mundo, às perversidades, ao pecado, àquilo que o mundo coloca na atmosfera. E isso serve para nós. O jejum e a oração caberiam aqui para esses discípulos para que eles não fossem mais uma geração perversa e incrédula. Veja bem, nós, como filhos de Deus, em um sistema completamente mundano onde nós vivemos, cheio de vícios de celulares, redes sociais e o nosso dia a dia perverso, por menos que nós estejamos envolvidos nisso, nós somos influenciados. Então aqui Jesus está falando para os próprios discípulos: esta casta de demônios só sairá com jejum e oração, e talvez alguma área de nossas vidas. Só ande, só vá para frente, alguma situação, algum milagre que precisamos, só aconteça realmente com jejum e muita oração. E assim nós estaremos nos conectando com o sobrenatural. E o mundo espiritual poderá agir em prol da nossa obediência física à vontade de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem, Pai. Perdoa-nos, Pai, as nossas dificuldades. Perdoa todos nós que temos dificuldades em orar, em jejuar e em nos conectar com o sobrenatural de Deus. Ajuda-nos, Pai, como seres humanos falhos que somos e como pessoas que estão tão ligadas ao mundo que muitas vezes estamos dormindo quanto ao discernimento espiritual das coisas ao nosso redor. Ajuda-nos, Deus. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Acorda-nos, Pai. Que estejamos cientes ao mundo, ao tempo que estamos vivendo. Coloque em nós a mesma unção da tribo de Isacar, que sabia o tempo e as estações para todas as coisas. Mas, acima de tudo, não tira de nós o Teu favor. Que possamos entender a vontade e a verdade de Deus. E que possamos levar para o mundo o amor de Deus. Para o necessitado, aquilo que ele precisa. Para o desesperado, uma mão que se estende e levanta-o.
Que possamos ser sal e luz nessa geração, meu Deus. Ajuda-nos, Pai. Precisamos de Ti, no nome de Jesus. Queridos, nós ficamos por aqui. Espero que você esteja buscando mais e mais em oração o nosso Pai. Ele anseia por você. Deus abençoe e até o próximo vídeo.